O PMA, muito pouca gente sabe, mas é a maior agência humanitária das Nações Unidas. O PMA é maior do que qualquer agência que nós conhecemos aqui no Brasil, como o Unicef, o Unesco, o FAO. O PMA tem mais funcionários, tem mais recursos. Por que é maior? Porque é a agência que está mais presente nos países em desenvolvimento que necessitam de ajuda humanitária. Então, onde há um conflito, onde há um desastre natural, onde estão tendo problemas com as pessoas, o PMA está presente. Hoje o PMA tem mais ou menos 6 nível máximo de operações no mundo, que é um recorde na história. Então, é a Síria, o Mianmar, o Iraque, o Sudão do Sul, são países que têm toda uma atenção das operações do PMA, que tem, o PMA sozinho, ele possui aviões, possui navios, possui helicópteros, possui caminhões que fazem com que os alimentos cheguem às pessoas que estão em necessidade ao redor do mundo. Por isso que é a maior agência, por isso que se desenvolve tanto, e hoje nós temos aqui no Brasil uma cooperação entre o PMA e o governo brasileiro para apoiar países em desenvolvimento a criarem políticas públicas. O Brasil ele tem muito pouco conhecimento do Programa Mundial de Alimentos, exatamente porque, graças a Deus, o Brasil não tem problemas de conflitos, né, institucionalizados. O Brasil não tem fome, então o Brasil não tem essa atividade de uma instituição humanitária necessária dentro do Brasil. Mas o Brasil hoje trabalha junto com o PMA para fazer cooperação internacional. O que isso significa? O Brasil junta a sua expertise, junta o seu conhecimento com um organismo internacional como o PMA para ajudar terceiros países em desenvolvimento a criarem políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e de combate à fome e à pobreza. Exatamente para isso que foi criado o Centro de Excelência contra a Fome aqui no Brasil, que é a parceria entre o governo brasileiro e o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, para ajudar outros países do mundo a criarem essas políticas, a criarem, desenvolverem ações de combate à fome e à pobreza, ações institucionalizadas pelos governos. Mais importante, eu acho que para qualquer estudante de relações internacionais que queira seguir uma carreira no organismo internacional, primeiro, não vai ficar milionário. Ninguém fica milionário trabalhando no organismo internacional. Vai ganhar bem, vai ter uma estrutura boa, mas principalmente ele tem que entender que um organismo internacional existe para ajudar o próximo. Se você não tiver empatia, não souber se colocar no lugar do próximo, não tiver amor ao próximo, não venha trabalhar num organismo internacional. Você tem que saber, você tem que gostar disso e saber que você se doa em benefício de uma outra pessoa, de uma outra nacionalidade, de um outro local e de uma outra cultura muito distante da sua. Então tem que ter empatia, tem que saber se colocar no lugar do próximo e tem que saber respeitar o próximo como a si mesmo, como se você gostaria de ser respeitado. Então esse é o perfil que nós procuramos, pessoas que saibam lidar, viver em locais diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, né, respeitando todas as diferenças que existem no nosso mundo e se colocando no lugar dessas pessoas, tendo empatia. Hoje é uma das coisas mais difíceis, é nós nos colocarmos no lugar da pessoa que está sofrendo, entendermos o que é o sofrimento e tentarmos ajudar essa pessoa a sair dessa posição de sofrimento. Então, basicamente, quem trabalha num organismo internacional com cooperação, ele tem que entender isso e tem que ter este perfil para fazer isso. Não basta apenas o conhecimento teórico, mas tem que saber também lidar com ambientes diferentes daquele que você é acostumado a viver. Vamos dar um exemplo sobre a cooperação que nós temos desenvolvido com o Quênia, que é a operação mais recente.
Então, desde o início, o governo do Quênia se interessou pelas políticas brasileiras, foi organizada uma comitiva intersetorial, com ministros da educação, da agricultura, da saúde. Essa comitiva veio ao Brasil. Aqui no Brasil nós organizamos tudo, tivemos reuniões com o governo, eles entenderam como funcionam as políticas brasileiras de desenvolvimento social na prática. E depois nós fomos ao campo, no qual eles tiveram a oportunidade de conhecer essas mesmas políticas funcionando no campo. Então eles têm a oportunidade de conversar, de trocar ideias, de fazer perguntas. E a partir daquele instante eles começam a formular na sua cabeça o que seria interessante para o Quênia levar de bom dentro dessa experiência brasileira. Então, ao final da reunião, ao final do evento, ao final da visita, nós conversando com a comitiva do Quênia, esboçamos uma espécie de plano de ações, e esse plano de ações foi o embrião para uma política que agora está sendo aprovada pelo Quênia. Então isso levou 2 anos, desde a visita, que foi há 2 anos atrás, até a política está sendo aprovada pelo governo agora, na semana passada, no qual nós estivemos no Quênia. Então tudo isso é um pouco do trabalho que nós realizamos. Nós recebemos as comitivas e depois nós começamos a trabalhar junto com os governos na criação de políticas próprias daquele governo, inspiradas pelas políticas brasileiras. Então é um trabalho de cooperação muito interessante, porque ele envolve uma série de atores. Logicamente vários especialistas brasileiros estiveram no Quênia, vários especialistas do Quênia estiveram aqui no Brasil, e houve uma troca de inteligências, uma troca de conhecimentos, que acabou facilitando para que agora o Quênia tenha uma estratégia de alimentação escolar muito focada na realidade do Quênia, mas inspirada pelo programa de alimentação escolar que é realizado aqui no Brasil e que é considerado um dos melhores e maiores programas de alimentação escolar do mundo. Essa é a cooperação que nós realizamos na prática, a cooperação Sul-Sul, e que tem funcionado muito bem ao longo dos anos.